Ele foi campeão em 3 gigantes paulistas, jogador de seleção brasileira com passagens pela Europa e que jogou com craques como Neymar e Ganso no Santos. Mas afinal, que fim levou Wesley? Se aposentou ou ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Wesley Lopes Beltrame, mais conhecido como Wesley, nasceu em Catanduva, no interior de São Paulo, em junho de 1987. Revelado nas categorias de base do Santos, Wesley estreou no profissional em 2007. No mesmo ano, ele esteve no time júnior campeão paulista sub-20. Ele começou a carreira como atacante e teve oportunidades durante a Libertadores da América de 2008. Na época, o técnico era o Emerson Leão, mas ele acabou tendo poucas oportunidades no Peixão, então ele foi emprestado em 2009 para o Atlético Paranaense. Um dos melhores momentos do Wesley no Atlético Paranaense foi com certeza no jogo contra o Cianorte, quando ele marcou o gol que ajudou a equipe atleticana a levantar o troféu do Campeonato Paranaense de 2009. Ele também fez bons jogos no Campeonato Brasileiro de 2009 e no final da temporada o Furacão até tentou comprar o jogador em definitivo do Santos, mas como não houve acordo financeiro, ele voltou então ao Peixão. E na volta ao Santos ele atuou muito bem, tanto como volante quanto lateral direito, sendo eleito inclusive pela Federação Paulista de Futebol como o melhor lateral direito daquele Paulistão. Ele foi peça fundamental no meio-campo do time, ao lado do Arouca e do Paulo Henrique Ganso na conquista do Campeonato Paulista e também depois da Copa do Brasil de 2010. Em agosto de 2010, o clube recebeu uma proposta e vendeu o jogador então para o Werder Bremen da Alemanha. Na Europa, o jogador infelizmente não conseguiu se firmar. O Palmeiras contratou Wesley por 21 milhões de reais na época. Teve inclusive participação da torcida. A ideia foi criar uma vaquinha em que os torcedores pagassem essa transferência, mas não foi conseguido arrecadar todo o valor. Na verdade, o arrecadado foi menos de 1 milhão de reais e por isso o empresário bancou a chegada do meia. E o Palmeiras só pagou essa dívida que corria na justiça agora em 2021. Se não fosse todo o problema envolvendo o pagamento do Wesley, ainda pesava o fato do jogador nunca ter rendido o suficiente com a camisa do Verdão. Fora de campo, o meia passava por momentos complicados, como a morte do padrasto e também a esposa, que havia perdido um bebê durante a gravidez. Tudo isso, somado ao mau desempenho em campo, acabaram afastando Wesley do Palmeiras e no fim do seu contrato em 2014, ele acabou assinando com o rival do Verdão, o São Paulo. E no tricolor, o meia também não conseguiu passe apesar de um bom começo. Ele, enfim, frequentemente era perseguido pela torcida, até o dia em que a perseguição se tornou uma invasão no CT do São Paulo. E o Wesley foi um dos principais alvos da ira dos torcedores são paulinos, que revoltados com o mau momento do time, chegaram a agredir o Wesley fisicamente. Na temporada seguinte a essa invasão, Wesley rescindiu seu contrato e foi jogar no Sport, onde ele também não teve um bom desempenho. Ficou poucos meses no Sport e depois rescindiu seu contrato e ele ainda chegou a jogar por América Mineiro, Avaí e Criciúma. Hoje o Wesley está no CRB e ele é um dos principais nomes do elenco, onde ele conseguiu paz para fazer o seu trabalho de forma tranquila e enfim, conseguir reencontrar o seu bom futebol. No ano de 2010, a fase de Wesley foi tão boa que o jogador chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Apesar de não ter conseguido manter o alto nível, nada justifica ser agredido por torcedores. Afinal, ele estava fazendo seu trabalho e merece respeito como todo jogador. Mas e você? Se lembra do Wesley? Ele teria vaga no seu time? Deixa aqui nos comentários e não esquece também, claro, do like no vídeo. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!